E aí gente, tudo bem? Meu nome é Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Emunar. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma série aqui no canal chamada Sci-Fi Anatomy, onde eu vou estar trazendo explicações através da ciência sobre os feitos possíveis e impossíveis de qualquer personagem da cultura pop. Sejam personagens de games, sejam personagens de HQs, sejam heróis, anti-heróis, vilões e por aí vai. Só que antes de mais nada, eu gostaria de vir com um pensamento. Você já se perguntou se um humano comum suportaria ou conseguiria suportar as forças sobre-humanas de Kratos? Do calor de 5.000 graus Celsius de suas lâminas do caos até a força para encarar titãs, deuses e monstros? Hoje vamos explorar a anatomia por trás desses feitos impossíveis. Será que o seu corpo aguentaria o trampo de ser o deus da guerra? Vamos lá? Então prepare-se! A transformação de Kratos de um general de guerra espartano para um semideus tem uma explicação científica surpreendente. Vamos voltar ao começo. Quando ele era apenas um general espartano com a força acima da média, mas ainda humano, antes de se tornar o lendário fantasma de Esparta, Kratos era apenas um mortal, um general formidável, mas limitado pela biologia humana. Um soldado espartano típico da Grécia Antiga já era impressionante, capaz de carregar cerca de 30 quilos de equipamento em batalhas que duravam horas ou dias. Esses guerreiros eram considerados verdadeiras máquinas de combate, treinados desde a infância em um regime brutal que os transformava nos soldados mais temidos do mundo antigo. Mas quando Kratos faz seu pacto desesperado com Ares, o deus da guerra, tudo muda. Seu corpo passa por transformações que desafiam completamente as leis da biologia humana. A questão é, quanto poder ele realmente ganhou? Para dar uma ideia, estudos sobre o limite teórico da força humana sugerem que mesmo o mais forte dos mortais jamais conseguiria levantar mais de 500 quilos. Um limite impressionante, mas dentro do possível. Kratos ultrapassa esse limite facilmente só em realizar todas as acrobacias com as lâminas do caos, que pesariam entre 50 a 100 quilos cada uma. E ele não só apenas as levanta, ele as gira em movimentos circulares tão velozes, criando uma força centrífuga capaz de arrancar os braços de qualquer humano normal. Falando nos movimentos de Kratos, vocês já pararam para pensar o que aconteceria com o corpo humano que tentasse realizar aqueles saltos acrobáticos? Quando calculamos a força G durante essas manobras, o resultado é assustador. Força G, ou aceleração gravitacional, mede a quantidade de força que a gravidade exerce sobre um corpo. Por exemplo, 1G é a força que sentimos normalmente causada pela gravidade terrestre. Pilotos de caça podem desmaiar quando são expostos a forças superiores a 9Gs, mesmo com trajes especiais que comprimem o corpo para evitar que o sangue se acumule nas pernas. Kratos, no entanto, suporta forças muito maiores quando executa seus ataques mais brutais. Quando ele arranca a cabeça de um cíclope ou esmaga o crânio de um minotauro, seus músculos exercem força que facilmente gerariam impactos superiores a 20Gs. Para resistir a isso sem ter os ossos pulverizados e os órgãos deslocados, a densidade óssea de Kratos precisaria ser pelo menos 10 vezes maior que a de um ser humano normal. Para a comparação, a osteopetrose, uma doença rara, pode aumentar a densidade óssea em até 4 vezes, só que com efeitos colaterais muito graves. Os ossos de Kratos teriam que ser mais densos que o titânio, para não quebrarem durante suas batalhas mais intensas. Sua musculatura também teria que ser radicalmente diferente da nossa. Fibras musculares humanas comuns geram cerca de 16 a 30 newtons de força por centímetro quadrado. A musculatura de Kratos teria que ser capaz de gerar 100 vezes mais força, o que significa que cada movimento seu produziria calor suficiente para literalmente cozinhar seus próprios músculos, caso não houvesse algum mecanismo divino de dissipação térmica.
E falando em energia, vocês têm ideia do quanto Kratos precisaria comer para manter esse nível de força? Um atleta olímpico consome cerca de 3.500 a 4.000 calorias por dia. Michael Phelps, em seu auge, consumia cerca de 12.000 calorias diárias. Mas Kratos, ao calcularmos a energia que ele gasta em uma única batalha contra um deus, um titã ou um monstro, chegamos a um número impressionante, entre 30.000 a 60.000 calorias. Só para colocar isso em perspectiva, isso é equivalente à energia necessária para escalar o Monte Everest 3 vezes no mesmo dia. Nenhum ser humano normal conseguiria consumir, digerir e converter essa quantidade de energia tão rapidamente. E, por falar em feitos sobre-humanos, o que aconteceria se tentássemos medir o verdadeiro poder de Kratos na batalha contra um titã, um monstro ou até contra um deus? No God of War 3, temos uma cena que desafia completamente a física. Nosso espartano furioso segurando o dedo gigantesco de Cronos. Kratos, sua morte não será gentil. Vamos mergulhar nessa cena icônica. Cronos, um titã tão massivo que faz prédios parecerem brinquedos. Estamos falando de uma criatura com aproximadamente 488 metros de altura. Para visualizar, é como se o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, decidisse se levantar e sair caminhando. Quanto esse gigante pesaria? Considerando a massa e o volume de um ser desse tamanho, chegamos a um número absurdamente insano, aproximadamente 7 milhões de toneladas métricas. Cada passo de uma criatura assim causaria terremotos e esmagaria montanhas. Agora, o momento insano. Cronos tenta esmagar Kratos com os dedos gigantes. O que o Kratos faz? Ele não apenas resiste, mas repele o ataque. Calcular a força necessária para esse feito é assustador. O dedo de Cronos aplicaria cerca de 1,6 trilhões de newtons de pressão. Para entender o tamanho desse número, isso é a força aproximadamente de 400 milhões de vezes maior que o soco mais forte já registrado na história do boxe. Exemplo prático. Imagine que você tente esmagar uma lata de refrigerante com as suas mãos. Você usaria cerca de 30 newtons de força. Agora multiplique isso por mais 5 bilhões. Essa é a escala de força que Kratos enfrentou. Nem mesmo os materiais mais resistentes criados pela humanidade conseguiria suportar uma força dessas. Para referência, os ossos humanos podem suportar pressões de até 1700 psi. Psi é uma unidade de medida que expressa a quantidade de força aplicada sobre uma área. Por exemplo, a pressão dos pneus de um carro gira em torno de 30 psi. Agora imagine para Kratos resistir a essa força, seus ossos teriam que suportar pressões bilhões de vezes maiores, algo como a resistência de uma estrutura feita de diamante ou mesmo além disso, talvez mais próximo a materiais teóricos como o grafeno em escala macroscópica. E não se trata apenas de resistir. Kratos precisa gerar uma força contrária de magnitude semelhante para efetivamente segurar o dedo de Cronos. Traduzindo isso para a capacidade de levantamento, nosso protagonista estaria erguendo aproximadamente 18,5 milhões de toneladas. Só para visualizar, isso seria o equivalente a levantar de uma só vez cerca de 3.700 pirâmides de Gizé. A energia necessária para esse feito seria comparável à produzida por uma pequena usina nuclear funcionando a plena capacidade. Sim, estamos falando de um corpo que consegue gerar e canalizar a mesma energia que usamos para fornecer eletricidade a cidades inteiras. Os músculos de Kratos seriam essencialmente reatores nucleares biológicos, e o calor gerado por esse esforço muscular seria tão intenso que qualquer ser humano normal seria literalmente cozido por dentro. A temperatura interna de Kratos durante esse feito chegaria facilmente aos 200 graus Celsius, temperatura suficiente para ferver a água e derreter diversos tipos de plástico. Seu sistema cardiovascular precisaria bombear sangue a pressões que explodiriam qualquer veia ou artéria humana. Estamos falando de um coração capaz de gerar pressões centenas de vezes maiores que a de uma mangueira de um bombeiro. E onde Kratos conseguiria apoio para exercer toda essa força? A física básica ensina que precisamos de um ponto de apoio para aplicar força. No cenário de Kratos resistindo ao dedo de Cronos, ele precisaria de um apoio tão firme quanto o núcleo da Terra para não ser simplesmente empurrado para dentro do solo.
desafiar as leis da física, as armas de Kratos são outro fenômeno que faz cientistas coçarem a cabeça. O que seria mais mortal? Tocar as lâminas do caos a 5.000 graus Celsius ou ser atingido pelo machado Leviatã, com sua temperatura próximas ao zero absoluto? Vamos começar pelo frio extremo. O machado Leviatã, muito além de ser uma arma estilosa que irradia aquele azul característico, é uma verdadeira ferramenta de manipulação térmica. No universo de God of War, ele é capaz de congelar inimigos instantaneamente. Mas você já se perguntou qual seria a temperatura necessária para provocar esse efeito no mundo real? Para que um congelamento instantâneo aconteça, seria preciso atingir temperaturas próximas ao zero absoluto, inacreditáveis 273,15 graus Celsius. Aqui está o detalhe fascinante. Essa não é apenas uma temperatura absurdamente baixa, é o limite teórico do frio em nosso universo. Nesse ponto, as partículas praticamente cessam todo o movimento, atingindo o mínimo possível de energia. A ciência já demonstrou que atingir exatamente esse estado é impossível. Os laboratórios mais avançados do mundo conseguem se aproximar, mas nunca o alcançam por completo. Isso porque seria necessário eliminar totalmente a energia térmica de um sistema, algo que as leis fundamentais da física não permitem. Mesmo que o machado Leviatã conseguisse se aproximar desse limite, ele ainda violaria outra regra essencial, a segunda lei da termodinâmica. Esta lei determina que o calor sempre flui de uma região mais quente para uma região mais fria, e esse processo leva tempo. O congelamento instantâneo simplesmente não acontece na natureza. A menos, é claro, que você seja um deus nórdico. Agora, imagine o impacto de um golpe dessas proporções. Ao ser atingido, o corpo humano não apenas iria congelar, ele iria se estilhaçar feito vidro. Isso porque as nossas células são compostas, em sua maioria, por água. Ao congelar rapidamente, essa água se expande, provocando a ruptura das membranas celulares, destruindo os tecidos de dentro para fora. Um espetáculo brutal e nada agradável. Agora, vamos para o outro extremo do espectro térmico. As icônicas lâminas do caos. Aquele brilho alaranjado, constante, que vemos nos jogos, não é apenas estético. Para manter-se incandescente daquela forma, essas lâminas precisariam estar aquecidas a pelo menos 1.200 graus Celsius, temperatura mais do que suficiente para derreter metais como o alumínio, cobre e até o ferro. Só para efeito de comparação, essa é a faixa térmica na qual operam fornos industriais. Porém, quando Kratos executa seus golpes mais poderosos com as lâminas do caos, essas lâminas estão emitindo uma luminosidade ainda mais intensa. As temperaturas poderiam facilmente ultrapassar os 5.000 graus Celsius, uma cifra comparável à superfície do Sol. E aqui surge uma questão mais intrigante: como Kratos consegue empunhá-las? Sabemos que qualquer material orgânico seria vaporizado ao se aproximar de temperaturas tão elevadas. Agora imagine então segurá-las com as próprias mãos. A radiação térmica emitida por uma fonte de calor assim seria suficiente para incinerar a pele, roupas e tudo mais em um raio de metros. A física nos ensina que a radiação térmica se propaga para todas as direções. Portanto, se as lâminas do caos realmente existissem, seria como ter um pequeno sol acorrentado em cada uma das mãos. O ar ao redor se inflamaria, os cabelos queimariam e a pele, bem, nem haveria tempo para queimaduras. A destruição seria imediata. E pensar que essas lâminas foram originalmente projetadas para ser uma punição para Kratos, na prática, seria uma execução sumária. Mas há um fator ainda mais impressionante. Para manter esse calor constante, seria necessária uma fonte contínua de energia. As lâminas parecem operar sem nenhuma fonte de combustível visível, desafiando diretamente a primeira lei da termodinâmica, o princípio da conservação de energia. É como se fossem
maçaricos industriais funcionando ininterruptamente por anos, sem jamais precisarem ser recarregados. O contraste entre essas duas armas é simplesmente fascinante. De um lado, o machado Leviatã manipula temperaturas próximas ao limite inferior do universo. Do outro lado, as lâminas do caos operam num calor que rivaliza com as estrelas. Kratos, portanto, carrega consigo dois extremos térmicos possíveis em um paradoxo ambulante que desafia todas as leis conhecidas da física. Mas, se as armas são impressionantes, o corpo que as maneja é ainda mais extraordinário. Poucos se atentam ao aspecto mais fundamental, a resistência física sobre-humana que permite que Kratos consiga suportar situações que destruiriam instantaneamente qualquer ser humano normal. Pense em uma das cenas clássicas do jogo. Kratos despenca de alturas absurdas, colide com o solo e simplesmente se levanta pronto para mais uma batalha. No mundo real, o impacto de uma queda desse tipo geraria forças superiores a 50.000 newtons, o equivalente a ter um caminhão de 5 toneladas esmagando você. Para um ser humano comum, seria a morte instantânea, ossos pulverizados, órgãos destruídos, game over total. E não para por aí. Lembra da cena de God of War 3, quando Zeus atinge Kratos com um raio? Um raio comum aqui na Terra já alcança temperaturas de 30.000 graus Celsius e libera uma descarga de energia de até 300 milhões de volts. Agora imagina um raio lançado pelo próprio Rei dos Deuses. Uma energia centenas de milhares de vezes mais poderosa que qualquer fenômeno elétrico natural já registrado. Para sobreviver a um choque desses, o corpo de Kratos precisaria ter uma resistência elétrica simplesmente inimaginável. Sua estrutura biológica teria que dissipar essa carga sem sofrer dano fatal, algo que extrapola completamente o que a ciência moderna consegue conceber. Se aplicarmos os princípios da ciência nos materiais, o corpo de Kratos teria que reunir uma combinação improvável de características. Seus ossos, por exemplo, precisariam ter a resistência e a flexibilidade do grafeno, o material mais resistente conhecido, 200 vezes mais forte que o aço, para absorver impactos extremos sem se quebrar. Sua pele teria que possuir a resistência térmica das cerâmicas utilizadas nos escudos de espaçonaves, capazes de suportar o calor abrasador da reentrada atmosférica. Além disso, seu sistema celular precisaria rivalizar com a regeneração de certas espécies de animais, como as salamandras, que conseguem reconstruir tecidos ainda bem complexos. Diante de tudo isso, fica claro que Kratos não é apenas um personagem poderoso. Ele é uma completa anomalia física, biológica e energética. Seu corpo, suas armas e seus feitos estão tão além da realidade que desafiam todas as leis conhecidas da física, da engenharia e da biologia moderna. Ele incorpora extremos térmicos que nenhum material conhecido conseguiria suportar, executa façanhas que exigiriam músculos equivalentes a reatores nucleares e sobrevive a impactos que transformariam qualquer ser humano em poeira. Se tentássemos replicar Kratos na vida real, precisaríamos reescrever os fundamentos da ciência. Nada em nosso mundo, nem na tecnologia, nem na genética, nem na engenharia de materiais seria capaz de criar remotamente algo próximo. Ele representa o ápice do impossível, um ser que manipula o calor do sol e o frio do vácuo absoluto com as duas mãos, que enfrenta titãs com a mesma tranquilidade que um ser humano empurra uma porta. No fim das contas, Kratos não é apenas o deus da guerra. Ele é um lembrete brutal de que, no universo dos games, a lógica é apenas uma sugestão e as leis da física é apenas um detalhe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo, tá bem? Um beijo e até a próxima.